Meus queridos e queridas de Deus, a liturgia da palavra do dia de hoje vem nos provocar mais uma vez sobre a questão da nossa fé. Ao mesmo tempo que nos provoca, aponta caminhos, e a provocação ajuda a gente a se desinstalar. É importante a gente não ficar amarrado sempre nas mesmas coisas, nos mesmos costumes, no mesmo jeito. A gente precisa impulsionar a nós mesmos para buscarmos coisas novas, e no buscar coisas novas, nós queremos aprofundar a nossa fé. É importante aprofundar a fé, porque se a fé não for aprofundada, ela vai ficando pequenininha, ela vai diminuindo, ela vai murchando, ela vai ficando assim meio michuruquinha, né? Então, o importante, impulsionar a fé, intensificar a fé, e isso a gente faz através da experiência que nós vamos fazendo no dia a dia com Deus. A importância da experiência de Deus na vida de cada um de nós. E a liturgia da palavra de hoje, nós vemos aqui a primeira leitura tirada lá do livro do Gênesis, e nós vemos ali que o plano de Deus, ele é importante na vida das pessoas, dos personagens bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e consequentemente a cada um de nós. O plano de Deus na nossa vida. E como é que a gente descobre o plano de Deus? À medida que a gente vai vivendo, vai aprofundando a fé, a gente vai percebendo que o plano de Deus, muitas vezes, ele combina com o nosso. Por quê? Porque a gente abraça a vida com o olhar da fé, com o olhar igual ao olhar de Jesus, que é um olhar misericordioso, que é um olhar compassivo, que é um olhar de esperança, que é um olhar que quer ver a vida acontecer. Então, nós queremos que o plano de Deus se realize em nós, e que o nosso plano esteja dentro do plano de Deus. E a fé vai nos mostrando isso, vai nos dando pistas, vai nos ajudando e vai nos dando a certeza que o caminho é por aqui e não por aqui. Qual caminho vamos seguir? O caminho de Deus ou o caminho que não é de Deus? Bom, ali na primeira leitura, nós vimos um personagem bíblico, Jacó, que vive uma relação de fé com Deus. É igualzinho a nossa relação que temos com Deus. A gente olha o personagem bíblico para a gente se identificar ali com as características, e as características que nós não nos identificamos, talvez as características daquele personagem pode ajudar a gente a buscar um outro jeito da gente se relacionar com esse plano, com essa fé, com esse jeito de experienciar o Senhor. Bom, Jacó, ele vive a experiência que foi herdada de seus pais, dos seus antepassados. Olha a importância de se dar bom testemunho para seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, as pessoas que rodeiam, as pessoas da sua família. A gente tem que dar bom testemunho, porque se a gente dá mau testemunho, a gente impregna o outro com esse mau testemunho, e a gente induz o outro a viver igual a gente. Por isso a importância do bom testemunho. E às vezes parece que o mau testemunho, aquelas coisas ruins, pegam mais fácil do que o bom testemunho, não é mesmo? As coisas ruins se aprende depressa, as coisas boas a gente tem mais dificuldade de aprender. A importância de dar bom testemunho é uma das características desse personagem aqui. Ele pegou bons testemunhos do passado, então ele teve formação sólida. É a formação
ligada com o caminhar da fé. Muito importante. Nós vemos aqui nessa leitura que Deus pede para ele alguns elementos básicos para que ele sobreviva numa viagem que vai fazer. E ali, nesta viagem, ele recebe sinais nos seus sonhos. Interessante isso. Mais importante do que o que sonhou é que neste sonho ele reforça o seu pacto de fidelidade com Deus. Ele percebe: Deus está comigo, Deus caminha comigo, Deus me abençoa, Deus me fortalece, Deus é misericordioso para comigo. E aí ele quis fazer daquele lugar um lugar de Deus. Aliás, todos os lugares são lugares de Deus, onde existe o amor. E ele teve amor àquele lugar, porque aquele lugar foi um lugar especial, onde ele fez essa experiência com o Senhor. E ali diz o texto bíblico que ele pegou uma pedra lá, colocou essa pedra como travesseiro, e é nessa pedra, dormindo, que ele teve esse sonho maravilhoso. E ele pega a pedra e coloca ela num lugar, e deita óleo sobre a pedra, e reza ali nesse lugar, com essa pedra ali, e ali ele se dedica aquele lugar como lugar de Deus. Por quê? Porque ele fez uma experiência maravilhosa naquele lugar. E esse lugar então fica como um lugar especial para ele, onde ele convida outras pessoas lá no futuro a passar por ali e falar: opa, aqui é um lugar especial para mim e eu gosto de rezar nesse lugar. Não é a pedra que é santa, nada disso. A pedra é simplesmente um bem material que marca o lugar. E nós temos lugares especiais que gostamos de rezar, né? A senhora gosta de rezar na sua casa, no seu quarto. O senhor gosta de rezar bastante lá na sua comunidade, a comunidade São Benedito. Dona Lola, aqui nossa ministra da Eucaristia, que 70 anos serve aqui no santuário, ela gosta de rezar aqui, nessa basílica histórica, porque aqui fez história para ela. Então cada um tem o seu lugarzinho, né? E é bom que a gente tenha o lugar que a gente gosta mais de rezar, porque no lugar que você se sente mais prazeroso, ali parece que a oração flui melhor. Mas todos os lugares podem ser lugar de oração, todos os lugares, mas é bom a gente ter o lugarzinho. Jacó achou aquele lugarzinho, esse lugarzinho deu significado para ele, esse lugarzinho ajudou a aprofundar a sua fé, esse lugarzinho fez com que ele pegasse firme a sua missão de seguir o plano de Deus. Olhemos o Evangelho de Mateus, duas histórias diferentes, duas histórias que apontam para a mesma direção, que apontam para a fé. Primeira questão: um homem poderoso, ele ficou ali com uma notícia ruim, recebeu uma notícia ruim, onde a sua filha morreu. É duro para um pai ver a filha morta. E ele sente essa dureza da vida de algo que a história lhe proporcionou. Mas esse homem tinha algo interessante na sua vida. Era um homem de fé. E essa fé fez com que ele fosse procurar Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus. A sua fé o levava até Jesus. E percebia que Jesus era ali o centro de atenção para aquelas pessoas que tinham fé. E as pessoas que tinham fé, que procuravam Jesus, saíam diferentes do encontro. O encontro com Jesus é um encontro marcante. Esse homem tem fé, ele vai atrás, e ele
conta para Jesus que sua filha morreu. É uma história de dor no coração de um pai que relata o que está sentindo. E Jesus percebe a fé deste homem. A segunda personagem aqui é uma mulher que se encontra também com Jesus, e tamanha era a sua fé, porque ela tinha vários problemas, ela não tinha um, ela tinha uma doença, a doença já era um problema, um trauma, mas ao mesmo tempo, essa doença, para o costume da época, para a cultura, trazia uma situação mais difícil que talvez a própria doença, que era a discriminação. Então, ela tinha um problema de hemorragia, a questão do sangue, na cultura, na religião, na história da vida, daquele momento, daquele lugar, daquele povo. Ela era uma mulher que deveria estar excluída, porque não se pode tocar no sangue. Era como um pecado, era como que algo que tornava a pessoa mais impura ainda. É algo que não fazia parte do costume, da religião, da cultura, né? Como já disse. Então, se não fazia parte, então eu tinha que ficar longe. Agora, ela era discriminada, porque que culpa ela teve de ter a doença? Que culpa a pessoa tem de ter uma doença? A história às vezes traz a doença para nós. Às vezes a culpa nós podemos ter de não nos cuidarmos, não cuidar da nossa saúde, não fazer exames, não buscar uma vida saudável. Mas ninguém fica doente porque quer. Ela não ficou doente porque quis, mas ficou doente. E essa mulher pensou assim: só de eu tocar ali na barra do manto de Jesus, eu já vou ficar curada. É um gesto de fé, é uma prova de fé, é um ato de fé. Ela tem fé, e Jesus diz para ela uma palavra de misericórdia, e Jesus abençoa essa mulher, e Ele diz para ela algo que é importantíssimo, algo que faz parte para a vida das pessoas que têm fé: coragem, 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 a tua fé te salvou, e mais coragem ainda você vai precisar agora para enfrentar aqueles que discriminam você, para você recuperar a dignidade da sua vida. Jesus dá coragem para a mulher, para dizer para ela que toda vida é digna, e a vida precisa ser preservada, e a vida precisa ser dignificada, porque a vida é dom de Deus, e tudo que Deus cria é maravilhoso, e toda vida é maravilhosa, e toda vida precisa ser respeitada. Coragem, coragem para você manter a sua fé, e Jesus está dizendo isso para nós: coragem para que nós continuemos no caminho da fé, porque são muitos caminhos que vão e sopram contra a nossa fé. É preciso coragem, tenhamos coragem. E Jesus segue adiante com aquele homem, e ele chega lá na casa onde a menina que estava morta, na casa da família, e ele vê os tocadores de flauta. Tocadores de flauta naquela cultura é os que celebravam a morte. Quando alguém morria, se tocava, se fazia aquele ritual ali em frente à casa. E esse povo que tocava a flauta é o povo que quer a morte. Nós olhamos para a realidade hoje, e quanta gente quer a morte da pessoa, quer a morte da dignidade, quer a morte da fé, quer a morte das pessoas que são bondosas, quer a morte das pessoas que são caridosas. Há muitos sinais de morte, há muitos tocadores de flauta. Jesus o que fala? Pode parar de tocar esse negócio aí, pode sair daqui, não vamos celebrar a morte, vamos celebrar a vida. E eles zombam de Jesus, e Jesus diz: a menina está dormindo, a menina não morreu, porque Jesus é o Senhor da vida,
Jesus vem anunciar o reino de Deus, que é o reino de vida, não um reino de morte. Então esse texto bíblico é maravilhoso, porque ele traz para nós muitos sinais. Não fiquem vocês presos na historinha, é muito mais, os sinais dizem muito mais nessa história. Jesus, anunciador do reino de Deus, que defende a vida. E outro sinal que é maravilhoso aqui, meus amigos, Jesus chega ali e olha a menina deitada, o que ele faz? Ele estende a mão. Vejam, Deus que envia o seu próprio Filho ao mundo para estender a mão a nós. Jesus é aquele que estende a mão, e mais do que estender a mão, ele pega a menina pela mão e ele levanta a menina. Não basta estender a mão, é preciso levantar. Jesus, anunciador do reino de Deus, levantador do ser humano. Jesus que pega pela mão, que puxa, que levanta. Ele levanta a menina. Ele levanta a menina. E nós olhamos isso aí tudo e queremos pedir essa graça para nós, de sermos continuadores do projeto de Jesus, que tenhamos coragem de estender a mão, e mais do que estender a mão, levantar as pessoas. Nós somos gente de fé, e gente de fé é gente que estende a mão, que é solidário, que partilha, que olha a pessoa que precisa, que percebe o caído, que ajuda os pobres, que ajuda aqueles que têm vazios existenciais em seus corações. Tudo isso é estender a mão. E a nossa fé faz com que nós possamos dar o passo seguinte. Não basta estender a mão, é preciso puxar a pessoa, levantar a pessoa. Que essa palavra, que é palavra de Deus, que é palavra santa, que é palavra inspiradora, que é palavra de fé, possa ajudar a todos nós a caminharmos melhor, a aprofundarmos a nossa fé, como Nossa Senhora, a mulher de fé que muito acreditou, que muito experienciou e que por isso muito contribuiu para a nossa história de salvação e continua contribuindo ainda hoje, porque é a nossa grande intercessora lá no céu, junto de Deus, junto do Pai, junto do Filho, e esse Filho que muito nos mostra do reino de Deus que precisamos instaurar nesta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.